Quando penso na primeira vez em que percebi que minha própria família estava pesando mais do que ajudando, lembro de um dia aparentemente comum. Era uma manhã abafada de domingo e eu estava no meu quarto, tentando terminar um projeto da universidade, quando ouvi a voz da minha mãe, Nalva, ecoando pela casa com aquela mistura estranha de urgência e drama. Era sempre assim. Ela nunca chamava, ela convocava, e eu sempre parava tudo para atender. Naquele dia, porém, eu não imaginava que estava prestes a viver o primeiro de muitos momentos que mudariam completamente a forma como eu enxergava quem estava do meu lado. Meu nome é Jamile, e durante toda a minha vida acreditei que o amor em família era um laço sagrado, algo que precisava ser preservado, custe o que custasse. E, por anos, o custo foi sempre meu tempo, meu dinheiro, minha saúde emocional. Eu tinha me tornado especialista em carregar o peso dos outros, sem nunca admitir que ele estava me esmagando. Naquela manhã, Nalva entrou no meu quarto sem bater, como fazia desde que eu era criança, e anunciou sem respirar entre uma frase e outra que precisava de dinheiro para uma emergência. Sempre havia uma emergência. Às vezes era o carro do meu pai, Amadeu, que precisava de manutenção. Outras era meu irmão, Eloy, que tinha arrumado mais uma confusão. Eu já nem perguntava mais o motivo. Sabia que, se perguntasse, a história mudaria umas 3 vezes até ela encontrar a versão mais convincente. Só que naquele dia, eu respirei fundo e disse: Mãe, eu realmente não posso ajudar agora. Eu tô juntando dinheiro para minha formatura. Era a primeira vez na vida que eu colocava um limite, mesmo que pequeno. Nalva congelou. Olhou para mim como se eu tivesse cometido uma traição imperdoável. Formatura? Você tá achando que isso é mais importante do que sua família? Ela disse com a voz carregada daquela entonação que fazia qualquer frase soar como chantagem emocional. Eu senti meu estômago embrulhar. Minha vontade era pedir desculpas, como sempre fazia. Mas pela primeira vez, eu não fiz. Não porque eu fosse corajosa, mas porque eu estava cansada. Profundamente cansada de viver em função dos outros. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela saiu do quarto e bateu a porta com força. Eu fiquei parada, segurando as lágrimas, me perguntando quando foi que amar se tornou sinônimo de se anular. Os dias seguintes foram estranhos. Minha mãe mal falava comigo. Amadeu, meu pai, olhava de lado como se eu tivesse cometido um crime. Eloy comentava coisas atravessadas, cheio de ironia. E ainda assim, eu continuava acreditando que tudo aquilo ia melhorar, porque era família, porque eu queria que desse certo, porque eu fui ensinada que amor suportava tudo. Mas a verdade é que não suporta, e eu descobriria isso da pior maneira. A semana da minha formatura chegou carregada de ansiedade. Eu tinha sonhado com aquele momento desde o ensino médio. Eu imaginei meus pais na plateia, tirando fotos, comemorando, talvez até chorando. Era meu marco pessoal, meu primeiro grande passo completamente meu. No dia do evento, acordei nervosa, tentando escolher a roupa certa, repetindo mentalmente minha entrada. A cerimônia estava marcada para as 19 horas e eu combinei com os meus pais de encontrá-los na porta do auditório. Às 18h30, mandei uma mensagem. Já tô a caminho. Vocês vêm juntos? Nenhuma resposta. Às 18h55, liguei. Ninguém atendeu. Às 19h07, sentei no auditório com as mãos tremendo. Foi só às 19h20, quando a cerimônia já tinha começado, que o celular vibrou. Um áudio da minha mãe. Eu coloquei o fone discretamente e ouvi a voz animada de Nalva, misturada ao barulho de gente falando, música de fundo e risadas. Filha, a gente não vai conseguir ir, viu? Seu pai acabou lembrando do churrasco na casa do Adilson e o Eloy queria muito vir também. Mas você entende, né? Depois você mostra as fotos pra gente. Beijo! Eu fiquei parada olhando pro palco, tentando controlar a vontade de sair correndo. Não senti raiva no primeiro momento. Senti vazio. Um tipo de dor silenciosa, que não precisa explodir para machucar. Olhei ao redor
e vi pais filmando, mães arrumando a beca dos filhos, famílias inteiras comemorando cada nome chamado. E pela primeira vez, percebi que eu estava ali sozinha, não porque eu não tivesse família, mas porque a minha nunca escolhia estar. A cerimônia continuou, mas a minha cabeça girava. Eu mesma tirei minhas fotos, eu mesma me parabenizei, eu mesma voltei para casa de ônibus, segurando o diploma no colo como se ele fosse a única prova de que eu importava de verdade para alguém. Quando cheguei, a casa estava vazia. Eles tinham deixado a TV ligada, copos em cima da mesa e uma mensagem no grupo da família, dizendo: "A formatura deve ter sido linda." Eu não respondi. Não tinha forças. Naquela noite, antes de dormir, eu percebi que aquele era o primeiro sinal claro de que a minha família não era só desatenta, era um peso que estava me afundando. E esse peso ainda ia ficar muito, muito maior. Nos dias que se seguiram à minha formatura, eu esperava, talvez ingenuamente, que minha família percebesse o que tinha feito. Que alguém viesse me pedir desculpas, ou ao menos demonstrasse algum tipo de constrangimento. Mas, em vez disso, tudo seguiu como se nada tivesse acontecido. Para eles, minha ausência emocional era só mais um capricho, algo que eu logo superaria. Era como se meus sentimentos nunca tivessem valor, como se a minha dor fosse um ruído que atrapalhava o ritmo confortável que eles mantinham entre si. Quando finalmente voltei a falar com minha mãe, Nalva, o assunto não foi minha formatura, nem meu desânimo, nem a forma como eu me senti ignorada. O tema da conversa, como sempre, voltou a ser dinheiro. Ela entrou no meu quarto, com aquele jeito que misturava carinho e cobrança, e disse: "Filha, você sabe que sua família depende muito de você. Seu pai, Amadeu, está com dificuldades no trabalho, e Eloy vive pedindo ajuda. Você é a mais centrada, a que sempre resolve tudo. Não vai abandonar a gente agora, né?" Eu estava sentada à mesa, revisando o meu currículo para tentar uma vaga melhor em uma empresa de comunicação. Parei de digitar e apenas respirei. Era impressionante como minha mãe conseguia inverter qualquer situação. Não havia espaço para o que eu sentia. Ela sempre trazia narrativa para o que eles precisavam. "Mãe, não é que eu esteja abandonando vocês, mas eu tenho minhas próprias contas, meus próprios planos. Eu preciso pensar em mim também." Ela franziu o rosto como quem escuta uma língua estrangeira. "Pensar em você também?" repetiu com ironia. "E quem vai pensar na gente?" Eu senti um peso no peito, aquele tipo de sensação que não chega a ser dor física, mas deixa o corpo inteiro tenso. Eu queria dizer tantas coisas, queria dizer como era injusto viver apagando incêndios que eu nem causei. Queria dizer que era exaustivo sempre ser a filha responsável, enquanto Eloy podia errar à vontade e Amadeu podia se omitir sem ser questionado. Mas eu sabia que minhas palavras, por mais sinceras que fossem, seriam descartadas. Não respondi. Só fiquei em silêncio. E ela saiu do quarto com um suspiro dramático, como se eu tivesse cometido outra ingratidão. Foi nisso que comecei a entender que a distância emocional que eu tanto temia, na verdade era uma proteção necessária. E essa compreensão ficou ainda mais clara quando, naquela mesma semana, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, achando que fosse sobre alguma vaga de emprego, mas uma voz feminina firme e profissional se apresentou. "Olá, Jamile. Aqui é a Gláucia, advogada indicada pela Verônica. Ela comentou rapidamente comigo sobre algumas situações que você está enfrentando com sua família. Teria como você vir ao meu escritório amanhã?" Meu coração acelerou. Verônica, minha amiga desde o ensino médio, era uma das poucas pessoas que sabia parte do que eu vivia. Eu nunca tinha contado tudo abertamente, sempre por vergonha, sempre por medo de parecer fraca. Mas parece que mesmo assim ela notou o suficiente para se preocupar.
No dia seguinte, fui ao escritório de Gláucia. Era um lugar discreto, organizado, com um aroma suave de café. Ela me recebeu com um sorriso acolhedor, mas profissional. Sentamos frente a frente e ela começou. Jamile, Verônica me disse que você tem passado por situações desgastantes com sua família. Quero que você me conte tudo, sem pressa. Aqui todas as informações são sigilosas e eu tô aqui para te orientar. E eu contei. Não tudo ainda, mas muito mais do que eu jamais tinha contado para alguém. Contei sobre as cobranças, os pedidos de dinheiro, o abandono na formatura, as chantagens emocionais. Gláucia me ouvia sem interromper, anotando alguns pontos importantes numa pasta. Quando terminou, ela cruzou as mãos sobre a mesa e disse: Jamile, isso que você vive não é normal. E não é sua obrigação sustentar emocional ou financeiramente pessoas que usam a culpa como ferramenta. Você tem o direito de colocar limites. Eu já ouvi conselhos parecidos antes, mas daquela vez, ouvir alguém com o peso profissional dela dizendo isso foi diferente. Parecia que finalmente minha dor era reconhecida como legítima. Gláucia continuou. Eu vou precisar de alguns documentos seus e quero analisar registros de movimentações financeiras, empréstimos, cadastros. Às vezes, famílias que sabem que um membro é responsável acabam se aproveitando sem que a pessoa perceba. Aquilo me deu um arrepio. Eu nunca imaginei que poderia existir algo além das cobranças diretas. Entreguei tudo o que ela pediu e antes de sair ela disse: Independente do que descobrirmos, eu quero que você saiba que você não está mais sozinha. Saí do escritório com uma sensação estranha. Era como se o peso nas minhas costas tivesse diminuído, mas não desaparecido. Talvez porque em algum lugar dentro de mim eu já imaginava que ainda tinha muito para descobrir. E eu estava certa. O que viria a seguir revelaria que o peso da família era muito maior e muito mais profundo do que eu jamais imaginei. Quando saí do escritório de Gláucia, o céu estava nublado, como se combinasse com o turbilhão de pensamentos que tomava conta de mim. Eu tinha revelado mais sobre minha vida naquela tarde do que em todas as conversas que tive com minha família nos últimos anos. E por mais estranho que parecesse, aquilo trazia uma sensação de leveza, como se eu tivesse tirado uma mochila pesada que carregava desde criança, mas ainda restassem os acessórios presos ao meu corpo. O peso diminuíra, mas não tinha sumido. Passei a noite inquieta, revi mentalmente cada conversa com minha mãe, Nalva, cada cobrança de Amadeu, cada comentário atravessado de Eloy. Comecei a perceber padrões que antes eu aceitava como normais. Pedia-se ajuda, mas nunca se agradecia. E quando eu dizia não, mesmo por necessidade, eles reagiam como se eu fosse a vilã da história. A forma como eles me tratavam não era um acidente, era um funcionamento. No dia seguinte, acordei com uma mensagem de Verônica. Amiga, você tá bem? Fiquei pensando em você a noite inteira. Eu respondi com um áudio curto, agradecendo, e contando que a conversa com Gláucia tinha sido importante. Ela sugeriu que nos encontrássemos para tomar um café e eu aceitei. Talvez por costume, talvez por carência, talvez porque conversar com alguém que realmente se importa é sempre um tipo de cura. Nos encontramos numa padaria tranquila perto da casa dela. Assim que me viu, Verônica abriu os braços e me envolveu num abraço apertado, daqueles que dizem mais do que qualquer frase. Sentamos e, enquanto mexíamos nossos cafés, ela me disse: Jamile, você precisa entender uma coisa. Às vezes, a família da gente não é quem a gente gostaria que fosse, e isso dói, mas liberta. Eu já tinha escutado versões dessa frase, mas naquele momento, vinda dela, parecia mais verdadeira do que nunca. Contei a ela que Gláucia ia investigar possíveis usos indevidos dos meus dados. Verônica ergueu a sobrancelha, surpresa. Sua mãe e seu irmão sempre mexeram muito nas suas coisas. Você acha que eles...
Eu balancei a cabeça. Eu não sei. Mas depois da minha formatura, percebi que eu não sei nada mesmo. Conversamos por quase 2 horas, até que meu celular vibrou. Era uma mensagem de Gláucia. Preciso falar com você o quanto antes. Consegue vir hoje? Meu coração acelerou. Quando cheguei ao escritório, ela já estava com uma pasta recheada de documentos. Sentamos e ela foi direta. Jamile, encontrei movimentações suspeitas. Meu estômago revirou. Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa várias folhas com registros de compras, solicitações, cadastros em serviços digitais e até tentativas de empréstimos. Todos no meu nome. Mas não eram autorizações minhas. Eram assinaturas eletrônicas diferentes, padrões de login de dispositivos que eu não reconhecia, e datas que coincidiam com períodos em que eu estava viajando ou trabalhando em horários rígidos. Você não fez nada disso, certo? Claro que não, respondi com a voz trêmula. Ela respirou fundo. Os acessos foram feitos de celulares e computadores próximos ao endereço da residência dos seus pais. Por alguns segundos, não consegui processar. Era como se minha mente tivesse travado. Uma coisa era a negligência, a ausência, o desinteresse. Outra completamente diferente era descobrir que eles usavam o meu nome como se fosse deles, colocando minha vida financeira em risco. Eloy sempre ficava no meu quarto quando eu morava lá, murmurei, mais para mim do que para ela. Minha mãe sempre pegava meus documentos sem pedir. Cada peça começou a se encaixar, mas não formavam uma imagem bonita. Era um mosaico de abusos silenciosos, disfarçados de ajuda, de confiança, de coisas de família. Gláucia me observava com atenção. Eu sei que isso é difícil, mas você precisa se proteger. Isso não é só dependência, é apropriação indevida de dados. Ela evitou termos mais pesados, mas mesmo assim aquilo doeu como se eu tivesse levado um soco no peito. Ela então acrescentou: eu vou acionar o Juca, um detetive que trabalha comigo. Ele é experiente e discreto. Vai nos ajudar a rastrear os acessos, verificar os dispositivos usados e, principalmente, impedir que isso continue. No mesmo dia conheci Juca. Ele era calmo, falava pouco, mas demonstrava profissionalismo em cada gesto. Pediu meu número, anotou datas, tirou cópias dos documentos e me fez perguntas específicas. Alguém já teve acesso ao seu e-mail, à sua senha do banco, ao seu celular? Eu, envergonhada, respondi: sim, minha mãe e às vezes meu irmão. Eles pegavam sem pedir. Ele assentiu lentamente. Eu já vi isso antes. Às vezes o vínculo emocional atrapalha a gente de ver o óbvio. Quando saí do escritório, estava atordoada. Parecia que minha história estava sendo recontada diante de mim, e eu finalmente enxergava detalhes que antes ignorava para sobreviver. O peso da minha família deixava de ser emocional e se tornava estrutural, quase sistêmico. Era como se cada gesto inocente deles tivesse sido parte de algo maior, mesmo que involuntário, ainda assim profundamente prejudicial. Nos dias seguintes, comecei a me afastar de verdade, não só fisicamente, emocionalmente também. Evitei mensagens, ligações e qualquer tentativa de contato. E foi justamente quando eu comecei a respirar, pela primeira vez em anos, que algo aconteceu, que mudaria completamente o rumo dessa história e colocaria de vez um holofote sobre tudo o que estava escondido. Depois da conversa com Gláucia e do encontro com Juca, eu sabia que as coisas estavam tomando um rumo sem volta. Não havia mais como justificar, amenizar ou reorganizar mentalmente a história para torná-la menos dolorosa. Cada novo documento que surgia, cada registro que ele verificava, revelava uma camada que eu mesma tinha apagado ou empurrado para algum canto interno para não sofrer. Eu estava descobrindo que o peso que eu carregava não era apenas emocional, era prático, legal, financeiro. Era um peso que fazia parte da minha rotina havia anos, sem que eu percebesse. Nos primeiros dias da investigação, tentei continuar minha vida normalmente. Acordava cedo, respondia a e-mails, mandava currículos, ia às entrevistas, mas, mesmo quando eu tentava me concentrar, minha mente voltava para a mesma questão.
como minha própria família conseguiu atravessar limites tão íntimos sem que eu notasse. Uma tarde, enquanto eu organizava documentos no meu apartamento, recebi uma ligação de Juca. Sua voz era sempre calma, mas naquela ligação havia uma gravidade que não dava para disfarçar. Jamile, preciso que você venha até o escritório. Descobri algo novo. Fechei a pasta que estava arrumando, peguei minha bolsa e fui. Durante o trajeto, minha mente imaginava cenários possíveis, nenhum deles bom. Quando cheguei, encontrei Juca com uma expressão séria, quase pesarosa. Ele colocou alguns papéis sobre a mesa e pediu que eu me sentasse. Esses registros aqui, ele começou apontando para uma sequência de dados, mostram acessos a serviços de assinatura, empréstimos pré-aprovados e até cadastros em sites de compras, todos feitos no seu nome. Eu já sabia dessa parte, era o início da investigação. Mas então ele virou a página. Esses outros aqui mostram tentativas recentes, coisas feitas há poucos dias. Meu corpo inteiro gelou. Poucos dias? Mas eu já não estava mais morando com eles. Sim, respondeu ele, mas alguém tentou usar novamente seus dados de um dispositivo que ainda está vinculado ao seu CPF. Minha respiração ficou pesada. Você consegue ver de onde veio? Juca assentiu e puxou a última folha. Os acessos vieram de um telefone cadastrado como Eloy Casa. Eu fechei os olhos por um instante, não queria acreditar, mas o choque já não vinha da revelação, vinha da confirmação. Parte de mim já sabia. Juca continuou com cuidado. Jamile, isso não tem mais a ver com uma família necessitada ou alguém que se atrapalhou. Isso é um padrão. E agora é um padrão ativo. Aquela frase ficou me martelando. Padrão ativo. Não era passado, era presente, era contínuo. Saí do escritório com as mãos trêmulas. Liguei para Verônica e pedi para ela me encontrar. Precisava de alguém que me ajudasse a ancorar no mundo real enquanto eu processava tudo aquilo. Nos encontramos no mesmo café de sempre. Assim que sentei, ela segurou minha mão. Amiga, você tá branca. O que aconteceu? Eles estão tentando fazer de novo. Ela arregalou os olhos. Mesmo depois de tudo que você contou para sua mãe, mesmo depois da formatura, mesmo depois de te ignorarem. Sim, respondi, sentindo um nó na garganta. É como se eu fosse só um recurso, não uma pessoa. Verônica respirou fundo e apertou minha mão com mais força. Amiga, você precisa fazer algo por você agora. Você precisa cortar esse ciclo, é sério. Eu sabia. Cada parte racional de mim sabia. Mas emocionalmente era como se eu tivesse presa num laço invisível que me puxava de volta, insistindo que eu ainda pudesse consertar alguma coisa. Mas não dava mais para negar. O laço não era amor, era controle, era dependência, era medo mascarado de obrigação. Quando recebi a ligação do vizinho, meu corpo reagiu antes da minha mente. Levantei tão rápido que quase derrubei a cadeira. A voz dele parecia nervosa, atropelada, e mesmo sem detalhes eu soube que algo sério estava acontecendo. Peguei minhas coisas e saí de casa sem pensar. A cada passo, meu coração batia como se quisesse me avisar que aquilo não seria apenas mais um capítulo difícil, seria uma virada definitiva na história da minha relação com a minha família. O caminho até o prédio dos meus pais pareceu mais longo que o normal. A cidade, que eu conhecia tão bem, parecia diferente, mais fria, mais distante, como se refletisse o que acontecia dentro de mim. Ao chegar, encontrei o vizinho na portaria. Ele me reconheceu de imediato e abriu o portão com urgência. Ela passou mal. Acho que foi emocional. Tá no apartamento. Corri escada acima. Ao chegar, encontrei minha mãe, Nalva, sentada no sofá, com as mãos trêmulas e os olhos inchados. Ela não olhou para mim imediatamente. Parecia perdida, desorientada. Quando finalmente levantou o rosto, senti algo estranho. Não era tristeza, nem culpa, mas uma espécie de confusão profunda,
como se ela estivesse lutando com uma sensação que não conseguia nomear. Jamile, você veio, ela disse com a voz baixa, quase quebrada. Meu pai, Amadeu, estava parado perto da janela, como se não soubesse o que fazer. E meu irmão, Eloy, estava no corredor, evitando completamente meu olhar. Há muitos anos eu não entrava ali com o coração tão pesado. Aproximei-me devagar, sem saber se deveria abraçá-la ou manter distância. Vizinho disse que você passou mal. O que aconteceu? Ela respirou fundo, mas não respondeu de imediato. Olhou para Amadeu como se buscasse permissão e só então falou. Recebemos uma visita do banco. Eu gelei. Eu sabia o que vinha a seguir. Eles vieram cobrar algo no meu nome? Perguntei, tentando manter a voz firme. Nalva começou a chorar. Não, quer dizer, sim, eles vieram confirmar informações. Amadeu completou. Alguém tentou usar seus dados de novo, mas dessa vez eles vieram pessoalmente confirmar porque acharam suspeito. As peças começaram a se encaixar, uma após a outra. Gláucia estava certa, Juca estava certo, o padrão não tinha parado. Eu me sentei no sofá ao lado de Nalva, mas com uma distância que eu nunca tinha sentido antes. Eloy, eu disse, olhando diretamente para ele pela primeira vez. Foi você? Ele hesitou, desviou o olhar, engoliu seco, depois murmurou algo quase inaudível. Eu só queria ajudar aqui em casa. A situação apertou e eu não sabia mais o que fazer. Nalva chorava sem parar. Amadeu não dizia nada. O peso daquela confissão caiu sobre todos nós ao mesmo tempo. Eu queria sentir raiva, mas o que senti foi diferente. Foi um luto silencioso por algo que eu ainda insistia em achar que existia, uma família funcional. Você usou meus dados por meses, anos, sem pedir, sem pensar nas consequências. Isso não é ajudar, isso é colocar a minha vida inteira em risco. Eloy começou a justificar, dizendo que estava desesperado, que achou que daria certo, que planejava resolver depois, mas cada palavra só deixava mais evidente o buraco emocional que existia ali, e no qual eu tinha caído junto por tanto tempo. Nalva segurou minha mão com força, mas dessa vez eu não senti o impulso automático de segurar de volta. Senti só o peso de anos tentando ser o alicerce de uma casa construída sobre instabilidade. Filha, por favor, ajuda a gente dessa vez, é por pouco tempo. Puxei a mão devagar. Essa frase, mãe, eu ouvi tantas vezes que perdi a conta. Ela chorou mais forte. E pela primeira vez na vida, eu entendi que o choro dela não era arrependimento, era medo de perder o conforto de ter alguém que sempre resolvia tudo. Levantei-me. Nalva, Amadeu, Eloy, eu amo vocês. Isso nunca vai mudar. Mas eu não posso mais carregar o peso da vida de vocês, eu não consigo mais. Eu tô acabando comigo mesma. Nalva tentou se levantar para me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Amadeu finalmente falou, com a voz mais baixa que eu já tinha escutado. E o que você vai fazer agora? Respirei fundo. Vou me proteger. O silêncio que se instalou parecia um fim, e ao mesmo tempo, um começo. Deixei o apartamento e quando cheguei ao térreo, Verônica estava lá como se tivesse adivinhado que eu precisaria dela. Eu desabei nos braços dela. Chorei tudo que segurei por anos inteiros. Na manhã seguinte, voltei ao escritório de Gláucia com a decisão tomada. Seguiríamos com todas as medidas de proteção, sem hesitar. Juca ficou responsável pelos últimos rastros, e cada passo que eu dei dali em diante foi um movimento de recuperação, emocional, financeira e humana. Demorou, doeu, mas aos poucos a vida começou a se ajeitar. Comecei a dormir melhor, consegui um novo trabalho, construí rotinas que pertenciam a mim, e percebi que carregar famílias que não andam sozinhas não é amor,
é prisão. No fundo, eu sempre soube que o peso não era meu para carregar. Eu só precisava finalmente admitir que merecia viver leve.